Se você já teve que fazer uma escolha que partiu seu coração, talvez consiga entender o que aconteceu comigo. Anos atrás, eu era jovem, ingênua e acreditava que a vida sempre nos dava uma segunda chance. Mas naquele dia, enquanto segurava meu filho nos braços, percebi que o tempo pode ser cruel e que algumas decisões nos perseguem para sempre. Naquele pequeno orfanato de paredes descascadas e cheiro de madeira velha, deixei parte de mim para trás. Eu tinha apenas 18 anos e nenhuma estrutura para oferecer a ele uma vida digna. Não havia dinheiro, não havia apoio, e o mundo parecia tão hostil. Quando assinei os papéis e entreguei o bebê à cuidadora, senti como se estivesse rasgando meu coração em pedaços. Você está fazendo isso por ele, disse uma assistente social, tentando consolar uma jovem que nem ao menos entendia o significado completo de sacrifício. Mas por mais que repetisse isso para mim mesma, não parecia verdade. O tempo passou, mas aquela decisão nunca me deixou. O rosto do meu filho, que eu mal tive a chance de decorar, me visitava nos sonhos. Eu me perguntava onde ele estaria, com quem estaria. Será que ele cresceu feliz? Será que ele sabia que sua mãe o amava tanto que decidiu deixá-lo para que pudesse ter uma vida melhor? Os anos não foram gentis comigo. Eu trabalhei como empregada doméstica em várias casas, fazendo o melhor que podia para sobreviver. Não havia luxo, mas havia dignidade em cada chão que limpei, em cada refeição que cozinhei para as famílias que nunca souberam minha história. Às vezes, eu me pegava observando as crianças que corriam pela casa, imaginando se meu filho teria aquele mesmo sorriso despreocupado. Mas eu nunca perguntei por ele. Nunca ousei. Minha decisão de deixá-lo tinha que ser definitiva, mesmo que isso me destruísse por dentro. Até que um dia, como se fosse obra do destino, recebi uma proposta diferente. Uma conhecida minha, que também trabalhava como empregada, mencionou que um jovem empresário muito rico estava procurando uma governanta para sua mansão. A remuneração era generosa, e o trabalho parecia simples: cuidar da casa, manter a ordem e garantir que tudo estivesse em perfeito funcionamento. Não hesitei em aceitar. Eu precisava do dinheiro, e, para ser sincera, um ambiente novo parecia uma boa oportunidade para escapar dos fantasmas que me assombravam. No dia em que fui para a entrevista, fiquei impressionada com o tamanho da propriedade. Era uma mansão imponente, com uma fachada branca impecável e jardins perfeitamente podados que se estendiam por toda a entrada. As grandes janelas refletiam o sol da manhã, criando um brilho quase mágico. Mas, por algum motivo, quando coloquei os pés ali, senti um frio percorrer minha espinha. Era como se algo invisível estivesse me puxando para trás, pedindo para eu reconsiderar. Balancei a cabeça, afastando o pensamento. Não havia tempo para superstições. Fui recebida por uma assistente, que parecia avaliar cada detalhe meu com um olhar clínico. O ambiente dentro da mansão era tão luxuoso quanto eu imaginava. Móveis de madeira escura, tapetes importados e candelabros reluzentes compunham o cenário. Tudo gritava riqueza e poder. Era um lugar tão distante do mundo em que eu vivia que quase me senti uma intrusa. Mas, ao mesmo tempo, havia algo solitário naquele lugar. Por mais grandioso que fosse, parecia vazio, sem alma. A entrevista foi rápida. A assistente me explicou as funções, falou sobre o rigor que o patrão exigia e destacou que ele valorizava a discrição acima de tudo. O patrão, no caso, era Lucas, um jovem milionário de apenas 25 anos, que construíra seu império com muito trabalho e, ao que tudo indicava, uma dose de frieza. Não o conheci naquele dia, mas fiquei sabendo que ele preferia manter distância de seus empregados. Eu seria apenas mais uma peça na engrenagem que mantinha sua vida em ordem. Quando voltei para casa, tive uma sensação estranha. Algo sobre aquele lugar me parecia familiar, mas não conseguia identificar o que. Talvez fosse o cheiro de madeira polida que me lembrava o orfanato. Talvez fosse o vazio nos corredores que ecoava a solidão que sentia desde que tomei minha decisão anos atrás. Mesmo assim, aceitei o trabalho. Precisava do dinheiro, e não podia me dar ao luxo de recusar uma oportunidade como aquela. No meu primeiro dia, fui apresentada à rotina da casa. Havia uma equipe de funcionários,
mas todos pareciam distantes, quase indiferentes. Cada um fazia sua parte e evitava conversas desnecessárias. Eu me concentrei nas tarefas, limpando e organizando os espaços com o máximo de cuidado. Foi só no final da tarde que vi Lucas pela primeira vez. Ele entrou na sala onde eu estava, e sua presença parecia preencher todo o espaço. Alto, com ombros largos e um olhar sério, ele parecia mais um homem de 35 do que de 25. Seus olhos eram verdes, intensos, mas havia algo neles que me fez sentir desconfortável. Talvez fosse o fato de que, por um momento, senti como se ele estivesse olhando diretamente para minha alma. Ele não disse nada além de um breve boa tarde antes de sair da sala. Mas aquele breve encontro foi o suficiente para me deixar inquieta. Conforme os dias passaram, fui me acostumando à rotina da mansão, mas não pude ignorar a sensação de que algo estava errado. Certo dia, enquanto organizava a biblioteca, encontrei uma fotografia emoldurada em uma das prateleiras. Era uma foto de Lucas ainda criança, talvez com 5 ou 6 anos. Meu coração parou por um momento. Algo naquela imagem me parecia dolorosamente familiar, mas eu não conseguia entender o porquê. Enquanto segurava a foto, senti uma onda de emoções me invadir. Era como se o rosto daquela criança estivesse me chamando de volta para um momento que eu preferia esquecer. Mas antes que pudesse processar o que estava sentindo, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi Lucas parado à porta, seu olhar fixo em mim. Algo errado? Ele perguntou, sua voz calma, mas com um tom de curiosidade. Não, senhor, respondi, devolvendo a foto para o lugar. Apenas estava organizando. Ele assentiu e saiu sem dizer mais nada. Mas aquele momento ficou comigo pelo resto do dia. A conexão que sentia com ele era algo que eu não podia ignorar, mas também não tinha coragem de explorar. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as lembranças voltaram com força total. O rosto do meu filho, o dia em que o deixei no orfanato, as lágrimas que derramei no caminho de volta para casa. E agora, olhando para Lucas, sentia como se estivesse revivendo tudo novamente. Mas isso era impossível, não era? Se me perguntassem o que senti ao conhecer Lucas de verdade, eu responderia que foi como encarar um muro de gelo. Era impossível não notar sua presença alto, imponente, com olhos que pareciam sondar cada canto do ambiente sem revelar absolutamente nada de si. Ele carregava consigo uma aura de autoridade que intimidava, mas havia algo mais profundo, algo que eu não conseguia identificar logo de início. Talvez fosse a solidão em sua postura ou o olhar que, por mais frio que parecesse, escondia algo quebrado. No meu segundo dia na mansão, tive mais contato com ele. Logo pela manhã, enquanto arrumava a sala de estar, ouvi passos firmes ecoando no chão de mármore. Era Lucas, caminhando em direção à porta principal, onde aparentemente sairia para uma reunião. Ele estava impecavelmente vestido, com um terno escuro que realçava seus ombros largos e sua postura elegante. Ele parou por um momento, como se percebesse minha presença, mas não disse nada. Eu também não falei, apenas continuei a arrumar os objetos da prateleira, fingindo que não sentia seu olhar sobre mim. Quando ele finalmente saiu, senti um alívio imediato, mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade crescente. Quem era aquele homem que habitava uma casa tão luxuosa e grandiosa, mas parecia completamente desconectado dela? Ao longo do dia, ouvi pequenos murmúrios entre os funcionários. Não eram fofocas explícitas, mas menções vagas sobre a rotina de Lucas, sua frieza e como ele raramente interagia com a equipe. No entanto, mesmo com todos os esforços para manter distância, parecia que Lucas era onipresente. Durante o almoço, enquanto os funcionários estavam no pequeno refeitório da mansão, alguém mencionou que ele passava a maior parte do tempo em seu escritório, trabalhando incansavelmente em seus negócios. É como se a casa fosse apenas um cenário, disse uma das cozinheiras, e eu não poderia concordar mais. A mansão, com todo o seu esplendor, parecia apenas uma fachada, um reflexo vazio da vida de seu dono. Ao final da tarde, enquanto organizava a biblioteca, um dos meus locais favoritos na casa devido à tranquilidade, fui surpreendida novamente por Lucas. Ele entrou sem fazer barulho,
mas sua presença foi sentida antes mesmo de eu olhar para ele. Ele caminhou até uma das prateleiras e pegou um livro sem dizer uma palavra. Não pude evitar olhar para ele, tentando compreender aquele homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Por um instante, nossos olhares se cruzaram, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era medo, mas uma sensação estranha, como se algo dentro de mim estivesse tentando se conectar a ele. Está tudo bem com a organização? Perguntou ele, com a voz calma, mas firme. Sim, senhor. Estou quase terminando aqui, respondi rapidamente, desviando o olhar. Ele assentiu, pegou o livro que queria e saiu, deixando-me sozinha novamente. Mas aquele breve momento ficou comigo pelo resto do dia. Era como se houvesse algo nele que puxava minha atenção, mesmo quando eu tentava ignorar. No dia seguinte, durante uma limpeza mais pesada na sala de jantar, deparei-me com um porta-retrato esquecido em uma das gavetas. Era uma foto de Lucas ainda jovem, talvez por volta de seus 10 anos. Ele estava ao lado de um casal mais velho que presumi serem seus pais adotivos. O sorriso dele era forçado, como se estivesse posando apenas por obrigação, enquanto os pais exibiam uma felicidade evidente. Fiquei olhando para a foto por mais tempo do que deveria, analisando cada detalhe do rosto de Lucas. Havia algo naquela expressão que me parecia familiar, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. Naquela noite, enquanto me deitava na pequena cama do quarto reservado para os funcionários, minha mente estava cheia de pensamentos. Era impossível não pensar no rosto de Lucas, no olhar triste e no sorriso contido. Será que ele era feliz? Ele parecia ter tudo: riqueza, poder, uma casa que poderia ser chamada de palácio. Mas, mesmo assim, havia algo em sua postura, em sua maneira de se comportar, que sugeria o contrário. Os dias se passaram, e, aos poucos, comecei a entender melhor a rotina da casa. Lucas era metódico. Ele tinha horários rígidos, tanto para suas reuniões quanto para suas atividades pessoais. Ele saía cedo, voltava tarde, e raramente interagia com alguém além de sua assistente pessoal. Eu me perguntava se ele se sentia tão desconfortável em sua própria casa quanto eu me sentia no início. Aos poucos, porém, fui me adaptando, conhecendo os cantos da mansão e encontrando uma estranha paz em meio ao silêncio. Uma das coisas que mais me marcou foi o fato de que, embora a casa estivesse cheia de móveis luxuosos e obras de arte valiosas, ela parecia vazia. Não havia fotos de família nas paredes, nenhum sinal de vida ou de momentos felizes. A única imagem de Lucas era aquela foto antiga que eu havia encontrado, e mesmo ela parecia deslocada, como se não pertencesse realmente àquele lugar. Certa tarde, enquanto limpava a varanda do segundo andar, ouvi vozes vindo do jardim. Espiei pela janela e vi Lucas conversando com um homem mais velho, que parecia ser algum tipo de consultor. A conversa parecia séria, mas o que mais chamou minha atenção foi a expressão de Lucas. Ele parecia exausto, como se carregasse um fardo que não podia compartilhar com ninguém. Eu não sabia o motivo, mas algo dentro de mim queria ajudá-lo, mesmo sabendo que isso era impossível. Naquela noite, durante o jantar dos funcionários, ouvi mais comentários sobre Lucas. Alguém mencionou que ele era adotado, mas que nunca falava sobre sua família biológica. Meu coração disparou ao ouvir aquilo. Era como se cada pequena informação sobre ele estivesse se conectando a algo maior, algo que eu ainda não conseguia entender completamente. Enquanto lavava a louça após o jantar, não pude evitar pensar no que faria se descobrisse que Lucas era, de fato, meu filho. Como poderia lidar com isso? Como poderia olhar para ele todos os dias sem dizer nada? Mas, ao mesmo tempo, como poderia revelar uma verdade tão dolorosa sem destruir o que ele havia construído? Adormeci naquela noite com essas perguntas ecoando na minha mente. O rosto de Lucas, seu olhar frio e distante, parecia me assombrar. Eu sabia que precisava manter a calma, focar no meu trabalho e evitar criar expectativas. Mas algo dentro de mim me dizia que minha presença ali não era uma coincidência, que o destino havia me colocado naquela casa por um motivo que eu ainda não compreendia. E, pela primeira vez em muitos anos, senti uma fagulha de esperança, mesmo sem saber o que o futuro me reservava.
Desde que comecei a trabalhar na mansão, minha rotina girava em torno das tarefas diárias, mas minha mente estava cada vez mais inquieta. Algo em Lucas me puxava para um lugar que eu não queria revisitar. Ele era como uma sombra constante, fria e misteriosa, e, ao mesmo tempo, havia algo estranhamente familiar nele. Não era só o jeito como andava ou a expressão melancólica nos olhos. Era mais profundo, como se ele carregasse um pedaço do meu passado sem nem saber. Os dias seguintes à descoberta daquela foto antiga trouxeram à tona memórias que eu havia enterrado há muito tempo. Tentei afastá-las, mas parecia impossível. Cada gesto de Lucas, cada palavra casual que ele dizia, mesmo sendo raras, me fazia questionar se o destino estava brincando comigo. Em uma manhã fria e silenciosa, fui designada para organizar o escritório particular de Lucas. Ele raramente deixava alguém entrar lá, mas estava fora para uma reunião importante. Segundo sua assistente, eu deveria colocar tudo em ordem antes que ele voltasse. A sala era exatamente como eu esperava, impecável, organizada ao extremo, mas fria, como se ninguém realmente vivesse ali. As estantes eram preenchidas com livros antigos, alguns sobre negócios, outros sobre história. Documentos estavam empilhados de maneira meticulosa em sua mesa, e a única coisa que destoava do ambiente era uma pequena caixinha de madeira no canto. Fiquei intrigada. A caixa parecia antiga, com entalhes delicados, quase como algo feito à mão. Não era meu lugar mexer em pertences pessoais, mas, sem nem perceber, me vi abrindo a tampa. Dentro, havia objetos que pareciam insignificantes para quem não soubesse o que estavam vendo: um botão de casaco, uma medalha infantil e um cartão postal. Peguei o cartão com cuidado e virei-o. Era uma foto de um orfanato, com uma mensagem escrita à mão na parte de trás: para meu querido Lucas, que sempre será nosso pequeno guerreiro. Com amor, tia Agnes. Meu coração disparou. Orfanato. Lucas cresceu em um orfanato. Minhas mãos começaram a tremer, e precisei me sentar. Seria possível? Seria possível que ele... Mas isso não fazia sentido. Eu estava criando conexões onde não existiam, tentando justificar a culpa que carreguei por anos. Mesmo assim, aquele nome, Lucas, e a menção ao orfanato foram como uma faca cortando a barreira que eu havia construído para proteger meu coração. Antes que eu pudesse processar o que tinha acabado de descobrir, ouvi passos no corredor. Fechei rapidamente a caixa e a coloquei de volta no lugar. Era Lucas. Ele entrou no escritório sem aviso, como era seu hábito, e me encontrou parada ao lado da mesa, tentando parecer ocupada. Está tudo em ordem aqui? Perguntou, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Sim, senhor. Estava terminando de organizar as estantes, respondi, tentando soar natural. Ele assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo em mim por mais tempo do que o normal. Era como se ele pudesse ver além da fachada que eu estava tentando manter. Finalmente, ele desviou os olhos e sentou-se à mesa, pegando um dos documentos que eu havia organizado. Você trabalha bem, disse, quase como um comentário casual, mas com um tom que me pegou de surpresa. Obrigada, senhor, respondi, sentindo minhas bochechas esquentarem. Lucas não disse mais nada, mas a tensão no ar era palpável. Saí do escritório o mais rápido que pude, mas a sensação de estar sendo observada me seguiu até o corredor. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as peças começaram a se encaixar na minha mente. Lucas foi adotado. Ele cresceu em um orfanato. O nome, a idade. Tudo batia. Mas como eu poderia ter certeza? E, mais importante, o que eu faria se descobrisse que ele era realmente meu filho? Como poderia olhar para ele todos os dias, sabendo que o abandonei? Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e esperança. Cada interação com Lucas parecia carregada de significado, embora ele continuasse tão frio e distante quanto antes. Comecei a reparar em pequenos detalhes, a maneira como ele franzia a testa quando estava concentrado, o leve sorriso que dava quando falava ao telefone com alguém que claramente respeitava. Esses momentos me faziam lembrar do bebê que segurei nos braços tantos anos atrás,
embora eu tentasse afastar esses pensamentos. Certo dia, enquanto limpava a biblioteca, encontrei outro vestígio de seu passado. Era um livro de capa dura, com páginas amareladas pelo tempo. Ao abri-lo, notei que havia uma dedicatória na primeira página, para Lucas, que ilumina nossos dias. Com carinho, sua mãe adotiva. Meu coração apertou. Aquela frase era simples, mas carregava tanto amor que eu senti uma pontada de ciúmes. Não tinha o direito de me sentir assim, eu sabia disso. Mas o fato de outra pessoa ter criado meu filho, amado e chamado de meu, me deixou dividida entre a gratidão e a tristeza. Quando Lucas entrou na biblioteca naquele mesmo dia, não percebi imediatamente. Estava tão absorta nos meus pensamentos que me sobressaltei ao ouvir sua voz. Esse era o meu livro favorito na infância, disse ele, apontando para o volume em minhas mãos. Olhei para ele, surpresa, tentando manter a calma. É um livro bonito, respondi, fechando-o com cuidado e devolvendo-o à prateleira. Ele permaneceu ali por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas acabou se virando e saindo sem dizer nada. Mas aquele pequeno momento, aquele vislumbre de uma memória infantil, foi o suficiente para reforçar minha suspeita. Eu precisava saber a verdade. Não podia continuar trabalhando naquela casa sem confirmar o que meu coração já acreditava. Mas como abordar algo tão delicado? Não podia simplesmente perguntar. E se eu estivesse errada? E se ele não fosse meu filho? Essa dúvida me consumia, mas eu sabia que, eventualmente, teria que enfrentá-la. Naquela noite, sonhei com o dia em que deixei meu filho no orfanato. No sonho, ele estava chorando, estendendo os braços para mim, enquanto eu me afastava. Acordei com lágrimas escorrendo pelo rosto, determinada a encontrar respostas. Mas ainda havia tanto a perder, e o medo de encarar a verdade era quase tão grande quanto o desejo de saber. O destino parecia estar me conduzindo por um caminho que eu não tinha como evitar. E, mesmo sem saber onde isso me levaria, uma coisa era certa: minha vida nunca mais seria a mesma. Trabalhar naquela casa já não era apenas uma questão de manter minha mente ocupada ou pagar as contas. Agora, era um misto de medo e necessidade. Eu precisava descobrir a verdade sobre Lucas, mas cada passo que dava parecia me empurrar para um abismo emocional que eu não sabia se conseguiria enfrentar. O que começou como uma suspeita estava se tornando quase uma certeza, mas o medo de encarar a realidade me deixava paralisada. Naquela manhã, comecei o dia com a mesma rotina de sempre. Limpava o corredor principal da mansão quando passei pela porta entreaberta do escritório de Lucas. Ele havia saído cedo para uma reunião, então eu sabia que a sala estaria vazia. Um misto de curiosidade e determinação me levou até lá. O escritório era o coração de sua vida profissional, mas também parecia guardar segredos de seu passado. Enquanto arrumava a mesa, tentando parecer ocupada, meus olhos caíram sobre uma pequena pilha de papéis em um canto. Entre relatórios de negócios e contratos, havia um envelope amarelado, diferente dos outros. Não resisti. Peguei o envelope, sentindo meu coração disparar, e o abri com cuidado. Dentro, havia documentos antigos, incluindo uma certidão de adoção. Os nomes eram claros: Lucas Montenegro, adotado por Roberto e Clara Montenegro no dia 12 de maio de 2000. Meu coração parou por um instante. A data correspondia exatamente ao período em que deixei meu filho no orfanato. Senti minhas mãos tremerem enquanto segurava o papel. Cada detalhe parecia confirmar o que meu coração já sabia, mas minha mente ainda relutava em aceitar. De repente, ouvi passos no corredor. Meu corpo congelou, e rapidamente devolvi o envelope ao lugar. Tentei parecer tranquila quando Lucas entrou no escritório, mas sabia que meu rosto devia estar mais pálido do que o normal. Bom dia, disse ele, em seu tom usual, direto e sem emoção. Bom dia, senhor, respondi, tentando manter a voz firme enquanto continuava a organizar os papéis sobre a mesa. Ele me observou por um momento, como se estivesse tentando decifrar algo. Senti que ele percebia minha atenção, mas, como sempre, não fez perguntas. Apenas pegou alguns documentos e saiu novamente, deixando-me sozinha com minhas emoções à flor da pele.
Quando fiquei sozinha, senti uma onda de alívio e pânico ao mesmo tempo. Agora, havia poucas dúvidas: Lucas era meu filho. Mas o que eu faria com essa informação? Como poderia revelar a verdade a ele sem destruir a vida que ele havia construído? E, mais importante, será que ele me perdoaria por ter tomado a decisão de deixá-lo? À tarde, enquanto limpava a biblioteca, decidi desabafar um pouco com Marta, uma das cozinheiras mais antigas da casa. Marta era uma mulher sábia, com anos de experiência e um coração caloroso. Não contei tudo, mas mencionei que algo sobre Lucas mexia comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. Ele tem uma história complicada, disse Marta, enquanto cortava legumes na bancada da cozinha. Não é do tipo que fala sobre isso, mas quem trabalha aqui há tempo suficiente sabe que ele foi adotado. Os pais adotivos eram ótimas pessoas, mas morreram quando ele era jovem. Desde então, ele carrega o peso do mundo nos ombros. Essas palavras foram como uma faca no coração. Saber que ele perdeu os pais adotivos tão cedo só aumentou minha culpa. Meu filho, que eu acreditava estar em uma vida melhor, sofreu perdas que eu nunca imaginei. Tentei afastar esses pensamentos enquanto voltava para o trabalho, mas era inútil. Eles me consumiam. Naquela noite, decidi que precisava saber mais. Não podia viver com tantas dúvidas. Depois que todos os funcionários foram dormir, voltei ao escritório de Lucas. O envelope amarelado ainda estava lá, exatamente onde eu o havia deixado. Abri novamente, desta vez com mais calma, e analisei cada detalhe. Entre os documentos, encontrei uma carta de despedida escrita pela mãe adotiva de Lucas, datada de quando ela estava doente. Na carta, ela dizia: Lucas, você é um presente que veio para iluminar nossas vidas. Sempre quisemos que você soubesse que foi muito amado, desde o primeiro dia em que te seguramos nos braços. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Saber que ele foi amado me deu um pequeno consolo, mas também me fez sentir a profundidade do que eu havia perdido. Eu nunca pude escrever uma carta assim para ele. Nunca pude segurar sua mão quando ele precisou. E agora, mesmo estando tão perto, parecia impossível reparar todos os danos. De repente, ouvi passos novamente. Meu coração disparou. Tentei guardar tudo rapidamente, mas era tarde demais. Lucas apareceu na porta, e seu olhar foi diretamente para o envelope em minhas mãos. Por um momento, ele ficou parado, tentando processar o que estava vendo. O que você está fazendo? Perguntou ele, com a voz firme, mas havia um tom de surpresa e raiva. Eu não sabia o que dizer. Meu corpo tremia, e as palavras não saíam. Finalmente, respirei fundo e falei. Eu sinto muito. Encontrei esses documentos e... Ele se aproximou, tirando o envelope das minhas mãos, e olhou para mim com olhos cheios de desconfiança. Por que isso te interessa? Perguntou, cruzando os braços. Isso é pessoal. Eu sabia que aquele era um momento decisivo. Podia inventar uma desculpa ou dizer a verdade. Meu coração estava dividido entre o medo e a necessidade de revelar tudo. Lucas, comecei, com a voz trêmula. Há algo que preciso te contar. Ele me olhou, esperando, mas sua expressão não mudou. Eu sabia que as próximas palavras poderiam mudar nossas vidas para sempre. Eu acho que eu sou sua mãe biológica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas ficou imóvel, seus olhos fixos em mim como se estivesse tentando processar o que ouviu. Finalmente, ele deu um passo para trás, balançando a cabeça. Isso é alguma piada? Perguntou, sua voz agora cheia de incredulidade. Não, Lucas. Não é uma piada. Eu deixei meu filho para adoção há muitos anos. E tudo que descobri aqui me leva a acreditar que você é ele. Ele riu, mas não era um riso de alegria. Era um riso amargo, cheio de raiva e dor. Você tem ideia de como isso soa? Disse ele, apontando para mim. Como você ousa aparecer aqui e dizer algo assim? Eu não sabia, respondi, tentando manter a calma. Quando aceitei o trabalho,
eu não sabia quem você era. Foi só depois de passar um tempo aqui que comecei a suspeitar. Lucas passou a mão pelos cabelos, claramente abalado. Ele olhou para mim novamente, mas agora havia lágrimas em seus olhos. Por que você me abandonou? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Minhas pernas quase cederam. Essa era a pergunta que eu temia desde o dia em que deixei meu filho. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu era jovem. Não tinha recursos, nem apoio. Achei que estava fazendo o melhor para você. Foi a decisão mais difícil da minha vida, e não houve um dia sequer em que eu não tenha pensado em você. Lucas não respondeu. Ele virou as costas e saiu do escritório, deixando-me sozinha com minhas lágrimas e arrependimentos. Eu sabia que não seria fácil, mas aquele era apenas o começo de uma jornada que eu não sabia se estava preparada para enfrentar. A noite seguinte à revelação foi um dos momentos mais longos e dolorosos da minha vida. Quando Lucas saiu do escritório, eu me senti vazia, como se todo o peso dos anos de culpa e dúvida tivesse finalmente explodido dentro de mim. O silêncio que se seguiu em toda a casa parecia gritar mais alto do que qualquer discussão. Eu sabia que precisava dar espaço a ele, mas o medo de perder essa chance de me reconectar com meu filho era quase insuportável. No dia seguinte, levantei cedo como sempre. Embora o turbilhão emocional dentro de mim fosse imenso, ainda havia tarefas a fazer, e os outros funcionários não poderiam perceber o que estava acontecendo. Enquanto limpava a cozinha, Marta, a cozinheira, comentou casualmente que Lucas havia saído de manhã cedo e parecia mais sério do que o habitual. Ela riu, dizendo, como se ele pudesse ser mais sério. Apenas sorri, sem coragem de compartilhar o que realmente estava acontecendo. Eu passei o dia em um estado de alerta constante, esperando que Lucas voltasse. Quando finalmente ouvi o som de seu carro entrando na garagem no final da tarde, meu coração disparou. Ele entrou na casa, mas não olhou para mim. Seus passos eram firmes e decididos enquanto ele subia as escadas, provavelmente em direção ao escritório. Decidi que precisava tentar falar com ele, mesmo que apenas para ouvir sua raiva. Encontrei-o no escritório, sentado em sua mesa, olhando para a janela com uma expressão que parecia tão distante quanto o horizonte. Ele não se virou quando entrei, mas sabia que eu estava lá. Lucas, comecei, hesitante. Precisamos conversar. Não agora, respondeu ele, sua voz fria e cortante. Mas eu sabia que, não agora, poderia facilmente se tornar nunca. Dei um passo à frente, tentando reunir coragem. Eu sei que isso é muito para processar. Acredite, também é para mim. Mas, por favor, me escute. Eu preciso que você entenda. Finalmente, ele se virou para me encarar. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele tivesse passado o dia inteiro lutando contra as próprias emoções. Mas sua expressão era de pura defesa, como se estivesse construindo uma barreira entre nós. Entender o que, exatamente? Perguntou ele, com um tom de sarcasmo. Que você me abandonou quando eu era um bebê e agora, por algum milagre, decidiu aparecer na minha vida? Suas palavras foram como facas, mas eu sabia que ele tinha todo o direito de estar com raiva. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu não tinha escolha, expliquei, minha voz trêmula. Eu era jovem, sozinha, sem recursos. Achei que entregá-lo para adoção era a única maneira de garantir que você tivesse uma vida melhor. Uma vida melhor. Ele riu amargamente. Você sabe como é crescer em um orfanato? Sabe como é se perguntar todos os dias por que sua mãe não quis você? Eu não tinha respostas para isso. Como poderia? Não havia nada que eu pudesse dizer para apagar os anos de dor que ele enfrentou. Eu pensei que estava fazendo o melhor para você, ele disse, minha voz quase um sussurro. Nunca passou um dia em que eu não pensasse em você, em como você estaria. Eu só queria que você fosse feliz. Lucas se levantou, suas mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Ele parecia estar lutando contra as lágrimas. Bem, parabéns. Eu me tornei bem-sucedido, poderoso, tudo o que alguém poderia querer.
Mas sabe o que falta? Uma família. Alguém em quem confiar. E agora você aparece, achando que pode simplesmente me explicar tudo e esperar que eu aceite? Eu sabia que ele tinha razão. Não seria tão simples. Mas precisava tentar. Não estou pedindo que você me perdoe agora, Lucas, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Só estou pedindo que me dê uma chance. Uma chance de estar aqui para você, de compensar pelo tempo perdido, mesmo que seja apenas um pouco. Ele me olhou por um longo tempo, sua expressão indecifrável. Finalmente, ele balançou a cabeça e se virou para sair do escritório. Preciso de tempo, disse ele, antes de sair e me deixar sozinha mais uma vez. Os dias seguintes foram difíceis. Lucas continuava me evitando, falando comigo apenas quando absolutamente necessário e mantendo a interação no mínimo. Mas, mesmo assim, havia pequenas mudanças. Ele parecia menos hostil, embora ainda mantivesse distância. Eu sabia que ele estava processando tudo, e o melhor que eu podia fazer era respeitar seu espaço. Enquanto isso, eu continuei trabalhando, tentando me concentrar nas minhas tarefas para não me perder em pensamentos. Um dia, enquanto organizava a biblioteca, encontrei um livro de memórias antigas do orfanato onde ele cresceu. Era um álbum de fotos que parecia ter sido enviado a ele quando era mais jovem. Folheei as páginas com cuidado, vendo imagens de crianças brincando nos jardins, celebrando aniversários e até participando de pequenas apresentações teatrais. Então, lá estava ele, Lucas, com cerca de 6 anos, segurando um troféu pequeno em uma competição de natação. Meu coração apertou ao ver aquela foto. Ele parecia tão orgulhoso, tão determinado. Mas também havia uma certa tristeza em seu sorriso. Era como se ele estivesse tentando ser forte, mesmo quando o mundo parecia contra ele. Segurei o álbum por um momento, sentindo uma onda de emoções que me fizeram querer protegê-lo de tudo, mesmo que fosse tarde demais. Mais tarde naquele dia, Lucas entrou na biblioteca enquanto eu ainda estava lá. Ele parou ao me ver com o álbum nas mãos. Por um momento, parecia prestes a me mandar embora, mas, em vez disso, ele suspirou e se aproximou. Você encontrou isso? Disse ele, sem emoção. Sim, respondi, devolvendo o álbum para ele. É um belo registro da sua infância. Ele folheou as páginas em silêncio, seus olhos fixos nas fotos. Foi difícil, admitiu, sua voz mais suave do que eu esperava. Mas também houve momentos bons. Eu tive pessoas que se importaram comigo, mesmo que por pouco tempo. Aquele momento foi o mais próximo que chegamos de uma conversa sincera desde a revelação. Fiquei em silêncio, deixando-o processar tudo em seu próprio tempo. Finalmente, ele fechou o álbum e me olhou. Eu ainda não sei o que pensar sobre tudo isso, disse ele. Mas, acho que quero saber mais sobre você. Sobre quem você era antes de tudo isso. Meu coração disparou. Era um pequeno passo, mas era o que eu precisava. Claro, Lucas, disse, com um sorriso tímido. Estou aqui para responder tudo o que você quiser saber. Ele assentiu e saiu da biblioteca, levando o álbum com ele. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse esperança. Talvez ainda pudéssemos encontrar uma maneira de reconstruir o que foi perdido. Mas, ao mesmo tempo, sabia que o caminho ainda seria longo. Lucas carregava anos de dor e desconfiança, e eu teria que provar, dia após dia, que estava disposta a fazer qualquer coisa para ser a mãe que ele precisava. Os dias seguintes foram como caminhar em um campo minado. Cada interação com Lucas era carregada de tensão, mas havia algo diferente, ele não estava mais completamente distante. Não era uma aproximação aberta ou acolhedora, mas pequenas mudanças começaram a aparecer. Seu olhar, antes frio e desconfiado, agora parecia mais reflexivo, como se ele estivesse tentando entender o que realmente sentia. Ainda assim, ele mantinha a guarda alta, e eu sabia que cada passo seria uma batalha. Certa tarde, enquanto organizava a cozinha com Marta, a cozinheira, ela comentou casualmente que Lucas parecia mais pensativo nos últimos dias. Ele sempre foi reservado, mas agora parece mais perdido em pensamentos, disse ela,
enquanto cortava cebolas. Você reparou nisso também? Balancei a cabeça, sem coragem de contar o que realmente estava acontecendo. Marta era gentil, mas o peso da verdade era algo que eu precisava carregar sozinha. Mais tarde, naquele mesmo dia, Lucas apareceu na biblioteca enquanto eu limpava as estantes. Ele tinha o álbum de fotos do orfanato em mãos, e sua expressão era indecifrável. Eu me endireitei imediatamente, surpresa por ele ter vindo até mim. Você tem tempo para conversar? Perguntou ele, seu tom de voz calmo, mas com uma seriedade que me deixou inquieta. Assenti, largando o pano de limpeza, e me sentei na poltrona ao lado. Ele se sentou de frente para mim, colocando o álbum sobre a mesa entre nós. Por alguns segundos, ficamos em silêncio, o peso do momento pairando sobre nós. Quero ouvir mais sobre você, disse ele, finalmente. Quem você era antes de mim? Antes de tudo isso. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Contar sobre o meu passado não era fácil, mas sabia que ele precisava entender de onde eu vinha para começar a me perdoar. Eu era jovem, Lucas. Jovem e ingênua. Tinha 18 anos quando descobri que estava grávida. Foi um choque. Eu não tinha ninguém para me apoiar. Minha família era complicada. Meu pai era ausente, e minha mãe mal conseguia lidar com a própria vida, quem dirá com a minha. Parei por um momento, sentindo o peso das memórias. Eu tentei encontrar maneiras de cuidar de você, mas tudo parecia impossível. Não tinha emprego, nem lugar para morar. Achei que entregá-lo para adoção era o único jeito de garantir que você tivesse uma chance. Lucas ouvia em silêncio, mas eu via a luta interna em seus olhos. Ele cruzou os braços, como se estivesse tentando se proteger das palavras. Foi a decisão mais difícil da minha vida, continuei. E nunca, nem por um segundo, deixei de pensar em você. Me perguntei todos os dias onde você estava, como estava, se era feliz. Mas eu achei que nunca teria o direito de te procurar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o álbum em suas mãos. Finalmente, ele falou. Eu não consigo imaginar como foi para você. Mas, ao mesmo tempo, não consigo ignorar o que eu senti durante todos esses anos. Eu cresci me perguntando por que não fui suficiente. Por que você não lutou por mim? Suas palavras me atingiram como um golpe. A culpa que carreguei por tantos anos parecia pesar ainda mais naquele momento. Você era suficiente, Lucas. Era mais do que suficiente. Minha voz tremia. Foi por isso que fiz o que fiz. Porque eu sabia que você merecia mais do que eu podia oferecer. Eu só queria que você tivesse uma vida melhor. Ele desviou o olhar, seus olhos brilhando com emoções que ele tentava esconder. Eu sabia que essas palavras não seriam suficientes para curar suas feridas, mas eram a verdade. E, pela primeira vez, parecia que ele estava disposto a ouvir. Nos dias seguintes, Lucas começou a fazer perguntas mais diretas. Ele queria saber sobre minha vida depois que o deixei no orfanato, sobre as dificuldades que enfrentei, sobre os momentos em que quase desisti. Falei com honestidade, mesmo quando as respostas eram dolorosas. Uma noite, enquanto estávamos na cozinha, ele perguntou algo que eu sabia que viria eventualmente. Por que você nunca me procurou? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Olhei para ele, tentando encontrar as palavras certas. Porque achei que não tinha esse direito. Eu imaginava que você estava em uma família que te amava, que cuidava de você. Eu não queria atrapalhar sua vida. Respirei fundo, sentindo as lágrimas se acumularem. E também porque tinha medo. Medo de que você me rejeitasse. Medo de que você me odiasse. Lucas ficou em silêncio por um momento, absorvendo minhas palavras. Finalmente, ele balançou a cabeça. Eu não sei como me sinto agora, admitiu ele. É muita coisa para processar. Mas, acho que quero tentar entender. Aquela pequena abertura era tudo o que eu precisava. Eu sabia que não seria um processo rápido ou fácil,
mas o fato de ele estar disposto a tentar significava mais do que eu podia expressar. Uma semana depois, Lucas me chamou para acompanhá-lo em uma visita ao orfanato onde cresceu. Era a primeira vez que ele falava abertamente sobre aquele lugar, e o convite me pegou de surpresa. Enquanto dirigíamos até lá, ele me contou mais sobre sua infância, sobre as amizades que fez e os momentos difíceis que enfrentou. Foi um lugar complicado, disse ele, olhando pela janela. Mas também foi o único lar que conheci por muito tempo. Quando chegamos, fomos recebidos por uma das antigas funcionárias que ainda trabalhava lá. Ela sorriu calorosamente para Lucas e me cumprimentou com gentileza. Enquanto caminhávamos pelo prédio, vi os corredores estreitos, as camas alinhadas nos quartos compartilhados, os brinquedos desgastados nos cantos. Era um lugar humilde, mas cheio de história. Lucas parou em frente a uma parede cheia de fotos antigas. Ele apontou para uma imagem de um grupo de crianças, e lá estava ele, no centro, com um sorriso tímido. Esse era eu, disse ele, com um sorriso melancólico. Eu me aproximei, olhando para a foto. Meu coração apertou ao ver aquele garotinho que eu não tive a chance de criar, mas que ainda carregava tanto de mim. Você foi muito corajoso, Lucas, disse, tentando segurar as lágrimas. Mesmo quando a vida foi difícil, você encontrou uma maneira de seguir em frente. Ele me olhou por um momento, e pela primeira vez, vi um lampejo de algo que parecia ser aceitação. Não era perdão completo, mas era um passo na direção certa. Naquela noite, quando voltamos para a mansão, Lucas me chamou para sentar com ele na sala de estar. Ele parecia mais relaxado, menos defensivo. Eu ainda não sei como tudo isso vai funcionar, disse ele, sua voz calma. Mas acho que quero tentar conhecer você. Entender quem você é agora. Meu coração se encheu de esperança. Era um pequeno passo, mas era tudo o que eu podia pedir. Eu estou aqui, Lucas. Sempre estarei. Minha voz tremia de emoção. Ele assentiu, e pela primeira vez, senti que talvez houvesse uma chance de curar as feridas do passado. Não seria fácil, mas estávamos dispostos a tentar, e isso era um começo. Os dias que seguiram a visita ao orfanato trouxeram uma calmaria estranha, quase como um momento de silêncio antes de uma tempestade. Havia uma mudança sutil na maneira como Lucas me tratava. Ele não era mais completamente frio ou distante, mas ainda havia barreiras entre nós, uma fortaleza emocional que ele não parecia pronto para derrubar. Eu sabia que isso era o máximo que poderia esperar por enquanto, mas algo em mim ansiava por mais. Naquela manhã, Lucas me chamou para conversar no escritório. Era uma sala que eu havia aprendido a respeitar, quase como um santuário onde ele guardava as partes mais vulneráveis de sua vida. Quando entrei, ele estava sentado em sua mesa, os dedos entrelaçados sob o queixo e os olhos fixos em mim. Era um olhar intenso, mais diferente dos anteriores, menos defensivo, mais reflexivo. Eu venho pensando muito sobre tudo, começou ele, com a voz calma. Sobre você, sobre mim, sobre o que isso significa. Abracei minhas mãos para conter o nervosismo e assenti, indicando que estava ouvindo. Quero acreditar em você, ele continuou, sua expressão séria. Mas é difícil. Passei a vida inteira construindo paredes para me proteger. E agora você aparece, dizendo ser minha mãe biológica, dizendo que se arrependeu. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Como posso confiar em você? Como posso confiar em qualquer pessoa? As palavras dele me atingiram com força. Eu sabia que a confiança seria difícil de conquistar, mas ouvi-lo expressar isso em voz alta tornou a realidade ainda mais dolorosa. Lucas, eu sei que não posso apagar o passado, respondi, com a voz trêmula. E sei que não posso pedir que você confie em mim de imediato. Mas estou aqui, disposta a fazer o que for preciso para provar que estou sendo sincera. Não quero nada além de uma chance de ser parte da sua vida, mesmo que seja só como alguém que você possa chamar de amiga. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a janela como se estivesse perdido em pensamentos. Finalmente, ele se levantou e começou a andar pela sala. Você sabe o que é mais difícil para mim?
Perguntou ele, sem me encarar. É que, por mais que eu queira te rejeitar, por mais que eu queira manter distância, há uma parte de mim que quer acreditar. Que quer entender. Que quer ter uma mãe. Minhas lágrimas começaram a escorrer antes que eu pudesse controlá-las. As palavras dele eram como uma faísca de esperança em meio a tanta escuridão. Levantei-me lentamente e dei um passo em direção a ele. Lucas, eu não sei se algum dia poderei ser a mãe que você merece. Mas estou disposta a tentar, se você deixar. Ele se virou para me encarar, e pela primeira vez vi uma vulnerabilidade em seus olhos que ele nunca havia permitido transparecer antes. Ele assentiu levemente, como se estivesse aceitando a possibilidade, mesmo que com hesitação. Vamos dar um passo de cada vez, disse ele, sua voz quase um sussurro. Aquele pequeno momento foi um marco. Não era um perdão completo, mas era um início, e isso era tudo o que eu poderia pedir. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a abrir pequenos pedaços de sua vida para mim. Ele me contou sobre sua infância no orfanato, sobre as amizades que fez e os desafios que enfrentou. Ele falou sobre seus pais adotivos, Roberto e Clara, e como eles lhe deram amor e estabilidade, mas também sobre o vazio que ele sentiu quando os perdeu. Eles eram boas pessoas, disse ele, durante uma das nossas conversas na biblioteca. Nunca me fizeram sentir que eu era menos do que um filho. Mas, quando eles morreram, foi como perder tudo de novo. Foi aí que decidi que nunca mais deixaria ninguém se aproximar o suficiente para me machucar. Eu ouvia com atenção, tentando absorver cada detalhe de sua história. Era difícil ouvir sobre a dor que ele carregava, mas também me ajudava a entender por que ele era tão fechado e desconfiado. Em uma tarde particularmente silenciosa, enquanto caminhávamos pelo jardim da mansão, Lucas fez uma pergunta que me pegou de surpresa. O que você achou que eu seria? Perguntou ele, olhando para as flores ao nosso redor. O que quero dizer é, quando você me entregou para adoção, como você imaginava que seria a minha vida? Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu imaginava que você estaria em uma família amorosa, que teria tudo o que eu não podia te oferecer. Minha voz tremia. Eu esperava que você fosse feliz, que tivesse uma vida cheia de oportunidades. Mas nunca imaginei que você enfrentaria tantas perdas. Lucas assentiu, como se estivesse processando minhas palavras. Finalmente, ele se virou para mim. E agora? O que você espera agora? Olhei para ele, sentindo a emoção subir novamente. Eu espero que possamos construir algo juntos. Não precisa ser perfeito, não precisa ser imediato. Mas quero que você saiba que estarei aqui para o que precisar, sempre. Ele não respondeu imediatamente, mas sua expressão suavizou. Por um breve momento, senti que talvez estivesse começando a baixar suas defesas. Então, um incidente inesperado testou nossa relação. Uma noite, Lucas recebeu um telefonema que o deixou visivelmente abalado. Era sobre uma disputa judicial envolvendo uma antiga propriedade de sua família adotiva. Ele não deu muitos detalhes, mas o estresse estava claro em sua expressão. Eu quis ajudá-lo, mas sabia que ele precisava resolver isso por conta própria. No entanto, naquela mesma noite, ele veio até mim, algo que nunca havia feito antes. Preciso da sua opinião, disse ele, surpreendendo-me. Ele explicou a situação, e embora eu não tivesse muita experiência em assuntos legais, tentei oferecer o máximo de apoio possível. Lucas, você é uma pessoa inteligente e capaz. Não deixe que isso te consuma. Estou aqui se precisar de alguém para ouvir. Ele me olhou por um momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar em mim. Finalmente, ele assentiu. Obrigado. Eu aprecio isso. Aquele pequeno gesto de confiança significou mais para mim do que ele poderia imaginar. Era um sinal de que, apesar de todas as barreiras, ele estava começando a me deixar entrar. Naquela noite, enquanto eu estava deitada na cama, pensei em como nossas vidas haviam mudado nas últimas semanas. Ainda havia um longo caminho a percorrer, mas a ideia de que Lucas estava começando a me aceitar como parte de sua vida encheu meu coração de esperança. Eu sabia que não seria fácil,
mas estava disposta a lutar por cada momento, por cada pequena vitória. E, pela primeira vez em muito tempo, adormeci com um sorriso no rosto, acreditando que talvez, só talvez, pudéssemos finalmente encontrar o caminho de volta um para o outro. O sol estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, quando Lucas me chamou para conversar. Era a primeira vez em semanas que ele parecia tranquilo, como se as tempestades internas tivessem se acalmado, ao menos temporariamente. Eu o encontrei no jardim da mansão, onde ele estava sentado em um banco de madeira próximo às rosas, com os olhos fixos no horizonte. Sua postura, embora relaxada, ainda exalava a força e a determinação que se tornaram marcas de sua personalidade. "Podemos conversar?" perguntou ele, sem tirar os olhos do céu. Assenti e me sentei ao lado dele. O ar estava fresco, e o silêncio ao nosso redor era quase reconfortante. Por um momento, nenhum de nós disse nada, como se estivéssemos saboreando aquele breve instante de paz. "Eu pensei muito sobre tudo isso", começou ele, finalmente quebrando o silêncio. "Sobre você, sobre mim, sobre o que significa termos nos encontrado agora, depois de tudo." Olhei para ele, tentando decifrar sua expressão. Havia algo diferente em seus olhos, um misto de vulnerabilidade e aceitação que eu nunca tinha visto antes. "E o que você concluiu?" perguntei, minha voz suave. Ele respirou fundo antes de responder. "Ainda é difícil aceitar tudo. Não vou mentir. Há momentos em que penso que seria mais fácil se você nunca tivesse voltado para minha vida." Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "Mas também há momentos em que penso que talvez isso tenha acontecido por um motivo. Talvez seja uma segunda chance, para mim e para você." Meu coração se apertou com suas palavras. Sabia que ele estava sendo honesto, e isso tornava o momento ainda mais poderoso. "Lucas, eu não espero que você me perdoe completamente, pelo menos não agora", disse, minha voz embargada. "Só quero que você saiba que estarei aqui, sempre, independente do que aconteça." Ele se virou para mim, seus olhos verdes brilhando à luz do pôr do sol. "Eu sei. E acho que quero tentar. Não sei como será ou quanto tempo vai levar, mas quero tentar." As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes que eu pudesse contê-las. Foi um momento simples, mas carregado de significado. Era tudo o que eu podia pedir, tudo o que eu precisava ouvir. Nas semanas que se seguiram, nossa relação começou a mudar. Não era uma transformação dramática, mas pequenos gestos que indicavam que Lucas estava baixando suas defesas. Ele começou a compartilhar mais sobre sua vida, seus sonhos e até seus medos. Descobri que, apesar de sua postura rígida, ele tinha uma paixão por arte, especialmente por pinturas impressionistas. Ele até me mostrou uma pequena coleção que mantinha em um dos quartos da mansão, algo que poucos sabiam. "É aqui que venho quando preciso pensar", disse ele, enquanto me mostrava uma das peças, uma paisagem serena de um lago ao entardecer. "É lindo, Lucas. Tem algo muito pacífico nessas obras", comentei, sentindo-me grata por ele estar compartilhando isso comigo. Ele sorriu levemente, um gesto raro, mas que iluminou seu rosto de uma maneira que eu nunca havia visto antes. "Às vezes, acho que a arte é a única coisa que me ajuda a fazer sentido do caos", admitiu ele, quase como se estivesse falando para si mesmo. Aquele momento foi um dos mais próximos que compartilhamos, e eu soube que estava começando a conquistar sua confiança. No entanto, nem tudo era tão fácil. Ainda havia momentos de tensão, especialmente quando surgiam memórias dolorosas do passado. Certa noite, enquanto organizávamos juntos algumas caixas antigas de documentos, Lucas encontrou uma carta escrita por sua mãe adotiva pouco antes de sua morte. Ele a leu em silêncio, e pude ver a dor em seu rosto. "Ela foi a melhor pessoa que eu já conheci", disse ele, sua voz baixa. "Ela me deu tudo, mesmo quando sabia que não tinha muito tempo." "Tenho certeza de que ela se orgulharia de você, Lucas", disse, colocando minha mão sobre a dele. "Você é um reflexo do amor que ela te deu." Ele me olhou, seus olhos cheios de lágrimas que ele lutava para segurar.
Você acha que algum dia vou conseguir perdoar você? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. A pergunta me pegou de surpresa, mas respondi com honestidade. Eu espero que sim. Mas, mesmo que isso nunca aconteça, só o fato de você estar disposto a me dar uma chance já significa tudo para mim. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Naquele momento, percebi que o perdão era um processo longo e que exigiria mais tempo e paciência do que eu poderia imaginar. Pouco a pouco, Lucas começou a me envolver em aspectos mais pessoais de sua vida. Ele me levou para conhecer seus escritórios, onde gerenciava seu império de negócios, e me apresentou a alguns de seus colegas. Apesar de sua postura séria, havia um orgulho sutil em sua voz quando me apresentou como sua mãe. É complicado, mas estamos trabalhando nisso, disse ele a um dos colegas, que sorriu e assentiu em compreensão. Aquele gesto, por mais simples que fosse, significou um mundo para mim. Era a primeira vez que Lucas reconhecia nossa relação em público, e isso me deu a esperança de que estávamos no caminho certo. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelo jardim, Lucas me fez uma pergunta que me surpreendeu. Você já pensou no que teria acontecido se tivesse ficado comigo? Perguntou ele, olhando para as flores ao nosso redor. Parei por um momento, refletindo sobre sua pergunta. Penso nisso todos os dias, admiti. E sempre chego à mesma conclusão: eu não teria conseguido te dar a vida que você merecia. Mas isso não significa que eu não queria. Eu queria, mais do que qualquer coisa. Ele assentiu, mas não respondeu. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção, mas também de entendimento. Naquela noite, Lucas organizou um jantar especial na mansão. Não era algo comum para ele, e eu soube que era sua maneira de mostrar que estava tentando. Sentamos à mesa, conversando sobre assuntos leves, e pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos uma família, mesmo que imperfeita. Quando o jantar terminou, ele me acompanhou até a porta do meu quarto e parou por um momento, como se quisesse dizer algo. Obrigado por não desistir de mim, disse ele, finalmente. Meu coração se apertou com suas palavras, e eu sorri, tentando segurar as lágrimas. Nunca, Lucas. Nunca. Ele assentiu e foi para seu quarto, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Naquele momento, soube que, apesar de todas as dificuldades, estávamos no caminho certo. Os dias se transformaram em semanas, e nossa relação continuou a evoluir. Ainda havia momentos de tensão, mas também havia momentos de alegria, de conexão e de esperança. Lucas não era mais o homem frio e distante que conheci quando entrei naquela casa. Ele estava começando a abrir seu coração, e eu sabia que esse era apenas o começo de algo lindo. No final, percebi que o perdão não era algo que poderia ser apressado ou forçado. Era um processo, uma jornada que exigia paciência, amor e, acima de tudo, tempo. E, enquanto caminhávamos juntos por esse caminho, senti que, pela primeira vez em anos, estava exatamente onde deveria estar.